Noite de 31 de outubro. Abóboras iluminadas com sorrisos travessos. Velas que tremulam, lançando sombras dançantes. Crianças fantasiadas, parecendo pequenos sacis e mulas sem cabeça, enchem as ruas com suas risadas. É Halloween, uma noite de gostosuras ou travessuras, de alegria e doces. Mas cuidado! Por trás dessa fachada festiva, algo sinistro se esconde. Uma verdade perturbadora. O Halloween também é uma noite de sombras, onde as histórias de terror escapam dos livros e ganham vida. Uma noite em que a linha que separa a fantasia do pesadelo se torna tão fina quanto a teia de uma aranha. Preparem-se. Vamos mergulhar no lado obscuro do Halloween. Vamos explorar os eventos reais, trágicos e assustadores, que assombram esta data. Histórias que comprovam: o mal não precisa de fantasia. O mal se disfarça na realidade. Pasadena, Texas, 1974. A euforia do Halloween tomava conta da cidade. Entre as crianças fantasiadas estava o pequeno Timothy O'Brien, de 8 anos. Ele e sua família seguiam pelas ruas, participando da tradição. Ao final da noite, Timothy recebeu um Pixie Sticks, um doce famoso na época. Chegando em casa, cheio de ansiedade, ele correu para saborear a guloseima. Mas aquele doce continha um segredo mortal: cianeto. Timothy morreu envenenado. O horror se abateu sobre Pasadena, como um urubu que paira sobre a desgraça. Quem seria capaz de cometer tamanha crueldade? As suspeitas recaíram sobre o próprio pai de Timothy. A investigação revelou um plano macabro seguro de vida e dívidas. O pai, Ronald Clark O'Brien, havia envenenado o próprio filho por dinheiro. O julgamento chocou a nação. Ronald foi considerado culpado e condenado à morte. Em 1984, ele foi executado por injeção letal, tornando-se conhecido como o Homem do Doce Envenenado. A tragédia de Timothy O'Brien serve como um lembrete macabro. A maldade pode se esconder atrás das máscaras mais inesperadas, até mesmo daquelas que juram nos proteger. 1. A pequena cidade de Salem, Nova York, se preparava para o Halloween. Mas, na casa número 7 da Starry Lane, um horror silencioso se desenrolava. Leslie Mazzara e Adriane Insogna, duas jovens amigas, foram encontradas brutalmente assassinadas. A cena do crime era chocante. A arma do crime, uma faca, foi encontrada no local. As autoridades iniciaram uma investigação completa, mas o caso se mostrou um enigma. As pistas eram escassas, como água no deserto. Testemunhas, poucas e confusas, como um sonho que se esvai ao acordar. O tempo passava e a angústia aumentava, como a maré alta que ameaça a praia. Quem poderia ter cometido um ato tão terrível? Anos se passaram, e o caso continua sem solução. A tragédia lançou uma sombra sobre Salem, como uma nuvem negra que se recusa a se dissipar. Moradores sussurram sobre o crime, com medo de despertar a fúria dos mortos. Teorias e especulações circulam como fantasmas, assombrando os pensamentos da comunidade. A casa na Starry Lane permanece vazia, um lembrete constante do mistério não resolvido. O horror se infiltrou na história de Salem, manchando para sempre a magia do Halloween, como uma mancha de café que insiste em permanecer na xícara. Chamas da tragédia. A noite infernal do Coconut Grove, Boston, 1942. No coração da cidade, a boate Coconut Grove pulsava com música e risos, um verdadeiro baile de carnaval fora de época.
Era a noite de 28 de novembro, véspera do Dia de Ação de Graças. Centenas de pessoas celebravam dentro da casa noturna, alheias ao destino cruel que as aguardava. Um incêndio. Chamas irromperam repentinamente, espalhando-se com a fúria de um boitatá encurralado. O pânico tomou conta do lugar, como um arrastão de almas desesperadas. Saídas bloqueadas, transformando a alegria em ratoeira. Materiais inflamáveis, alimentando a fúria do fogo. Gritos de terror cortavam o ar, enquanto as chamas devoravam tudo em seu caminho, como um saci faminto por almas perdidas. A tragédia se abateu sobre Boston, como um vendaval que deixa rastros de destruição. 492 pessoas morreram naquela noite, um mar de sonhos interrompidos. Centenas ficaram feridas, marcadas para sempre pelo trauma, carregando as cicatrizes daquela noite infernal. A investigação revelou uma série de negligências. Falta de saídas de incêndio adequadas, materiais inflamáveis utilizados na decoração, um convite à tragédia. O Coconut Grove se tornou um símbolo de tragédia, um lembrete brutal da fragilidade da vida e da rapidez com que a alegria pode se transformar em horror, como um castelo de areia que se desfaz com a força das ondas. Uma decoração macabra. Terror em Frederica, Delaware. 2005. O Halloween se aproximava e as casas se enfeitavam para a ocasião, como se estivessem se fantasiando para uma festa. Mas em uma rua tranquila, uma decoração macabra chocou a todos, como um grito de horror em meio à cantoria de um coral. Pendurada em uma árvore, uma mulher. Os vizinhos, inicialmente, pensaram se tratar de um adereço, parte da decoração temática do Halloween, um boneco de Olinda que enganava os olhos. Mas a aterrorizante descoberta revelou a verdade. Era um corpo real. Uma mulher havia tirado a própria vida. A polícia foi acionada. A cena, investigada com cuidado, buscando respostas no silêncio da morte. A notícia se espalhou como um vírus pela comunidade, contaminando os corações com tristeza. O choque e a tristeza tomaram conta da cidade, como um aperto no peito que rouba o ar. A casa, antes enfeitada para o Halloween, agora era um local de tragédia, um palco onde a vida se curvou à dor. A imagem da mulher pendurada na árvore ficou gravada na mente dos moradores, um lembrete cruel de que a realidade pode ser mais assustadora que qualquer fantasia, como um pesadelo que nos persegue mesmo depois de acordarmos. A face escondida do Halloween. As risadas das crianças fantasiadas, ecoando como o canto de sereias. As luzes piscando, como vagalumes em uma noite escura. As abóboras sorridentes, com seus dentes afiados esculpidos na casca. O Halloween, uma celebração de fantasia e doçura, um convite para mergulhar no mundo do faz de conta. Mas por trás da máscara da alegria, existe uma face obscura, como um lobo em pele de cordeiro. As histórias reais de horror que aconteceram nesta data nos lembram: a maldade não tira folga no Halloween. Ela se esconde nas sombras, como um curupira à espreita, esperando o momento oportuno para se revelar. Portanto, nesta noite de Halloween, quando as sombras se alongarem como a noite e as crianças pedirem doces com suas fantasias de dar inveja aos seres mágicos, lembre-se: o verdadeiro terror não usa fantasia. Ele se esconde na realidade, esperando para nos lembrar que a linha entre o mundo real e o sobrenatural é muito tênue, como um fio de cabelo que pode se romper com o vento. E às vezes, essa linha se rompe por completo, como um espelho que se quebra em 1000 pedaços, nos mostrando a face aterrorizante daquilo que tentamos ignorar.